Êxodo, capítulo de número 27, versículo de número 1 a seguir. Amém? Glória a Deus. A epígrafe diz assim: o altar do holocausto. Versículo 1 do capítulo 27 de Êxodo: faça um altar de madeira de acácia, será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios: os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede, e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas, os 2 lados do altar. Quando este for carregado, faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Estamos aí dando sequência, à nossa série de estudos, nossa série de sermões sobre o tabernáculo. E estamos aí falando, como um dos temas, do arrependimento ao avivamento. E falar sobre o tabernáculo é algo tão extraordinário, irmãos, que hoje é a 10ª mensagem que nós vamos estar pregando sobre esse tema, e ainda nos falta 5 até chegarmos à Arca da Aliança. Hoje é a 10ª mensagem sobre esse tema do altar, do tabernáculo. Nós falamos aqui no primeiro dia sobre o tabernáculo em si. No segundo nós falamos sobre os artífices, os artesãos do tabernáculo. Falamos sobre a volta de Jesus, incluída no tabernáculo, o pátio do tabernáculo. A verdade é que não vos conheço, foi uma das mensagens. O desânimo nosso de cada dia, porque para andar diante da presença do Senhor, para trilhar os caminhos para chegar à presença do Senhor, nós temos que ter ânimo, e muitas vezes nós somos acometidos pelo desânimo. Falamos sobre o caminho dentro do átrio para o cristão e para o religioso, a diferença. Falamos sobre a diferença de legados deixados para a posteridade. E na última terça-feira nós falamos sobre o cansaço, o inimigo invisível, o cansaço como um ladrão. E hoje nós vamos falar sobre o altar de holocausto, o altar de bronze. Vamos falar sobre o seu propósito e o seu símbolo e a sua aplicação para a nossa vida. Então hoje, o altar do holocausto, o poder e benefício do arrependimento dentro do caminho até a presença do Senhor. O tabernáculo, como todos os seus itens e utensílios e peças, em tudo ele aponta para Cristo. Mas é interessante que quando nós estudamos sobre o tabernáculo, nós aprendemos que cada um desses utensílios, peças, tecidos, colunas, os minerais, os materiais, melhor dizendo, que foram usados, porque foram usados diversos tipos de materiais para a confecção e construção do tabernáculo. Todos esses materiais, esses itens, eles apontam para Cristo.
E desde sempre Cristo permeou no meio do seu povo, trabalhando de uma forma, trabalhando de uma maneira única e especial. O altar de bronze, ele era a peça maior e a primeira dentro do pátio do tabernáculo. Era a primeira peça e a maior. Esse altar, ele fora construído com 2,25 metros, ou melhor, 5 côvados, para ser mais exato, 5 côvados, de uma forma quadrada. Cada lado desse tabernáculo tinha 5 côvados, e a altura desse altar era de 3 côvados. Então o altar tinha 5 côvados de lado a lado e 3 côvados de altura. Como todo o tabernáculo, ele foi feito a partir da madeira de acácia e revestido de bronze. No tabernáculo em si existem 2 altares: o altar de bronze, o altar do holocausto, e o altar de incenso, o altar da adoração, que nós vamos falar. Mas dentro desse estudo desta noite, para nós aprendermos, a última mensagem, nós finalizamos ela quando a pessoa se depara com a porta se abre e ela traz a sua oferta, ela traz o seu sacrifício. O primeiro lugar que essa pessoa passa é pelo altar do holocausto, e ali no altar do holocausto ela entrega o seu sacrifício. Holocausto é aquela oferta que tem que ser totalmente queimada. Ela é queimada para Deus como pagamento pelo pecado. Era oferecido, tinha que ser oferecido, um animal sem defeito, um animal perfeito. Não poderia oferecer qualquer animal que tivesse problema, que tivesse mancha, que tivesse algum defeito. Não. A pessoa que verdadeiramente queria ter um encontro com Deus, queria alcançar o perdão para os seus pecados, ela deveria trazer um sacrifício perfeito. E dentro, dessa perspectiva, eu quero falar aqui sobre as especificações do altar do holocausto. Lembrando que o sacrifício, ele faz parte da adoração. O sacrifício, ele faz parte da adoração. Enquanto eu escrevia aquilo que Deus me dava nesse dia, o Senhor ministrou ao meu coração que o sacrifício é uma forma de adoração. Então tudo aquilo que exige sacrifício da minha parte e da tua parte é uma forma de adoração. Sacrifício é aquilo que ultrapassa o limite daquilo que para nós é considerado normal, daquilo que para nós é considerado sossegado, vamos dizer assim. Sacrifício é aquele algo a mais, é quando eu não tenho força, mas vou, é quando eu não tenho, mas eu faço, é quando eu não posso, mas eu dou um jeito e faço. É sacrifício. Então todo sacrifício diante de Deus é uma forma de adoração. Quando você dobra os seus joelhos e enfrenta aquela batalha inicial e logo quer se levantar, mas você persiste, você decide ali pagar o preço do sacrifício, você decide oferecer mais ao Senhor, é uma forma de adoração. Tudo aquilo que confronta o nosso comodismo, o nosso conformismo, tudo aquilo que faz referência a um sacrifício é uma forma de adoração. Então, de todas essas temáticas que nós falamos, começou fora do tabernáculo. Eu mandei as fotos para o irmão, mas ele não pôde vir hoje, nós iríamos colocar a foto aí. O processo do tabernáculo, ele começa do lado de fora.
e ele chega diante do portão. Quando o portão se abre, a pessoa, ela tem duas decisões a ser tomada: ou dali onde ela está, com o portão diante dela aberto, ela retorna sem entrar para o caminho da adoração, sem trilhar o caminho na direção da presença, ou então ela se enche de coragem e de ousadia e entra para dentro do pátio do tabernáculo e trilha, seguindo os processos para chegar até a presença de Deus. Porque até a presença de Deus é um processo, e cada um desses processos exige muito sacrifício meu e muito sacrifício teu. Então, as especificações do altar do holocausto: primeiro, 5 côvados era a medida, e 3 côvados era a altura. Os 5 côvados aqui, o número 5, ele faz uma simbologia, ele faz um apontamento, porque em tudo, como o tabernáculo em si, ele aponta para a obra de Cristo, ele aponta para Cristo. Esses 5 côvados, ele aponta para uma resposta de Cristo para uma ação do diabo. Quer ver? Abra a sua Bíblia comigo, Isaías capítulo de número 14. É uma resposta de Cristo, é uma resposta de Deus através de Cristo para uma ação do diabo. Quando o diabo, quando Satanás intenta, mesmo estando no céu, ocupar um lugar que não é dele, Então veja bem, Isaías 14, verso de número 13, verso de número 14. 5 palavras, presta bem atenção. Primeira palavra: subirei. Segunda: me erguerei. Terceira: me assentarei. Depois: eu subirei e eu serei. A resposta de Deus através de Jesus para essa ação do diabo foi os 5 pontos no corpo de Cristo que verteu sangue, anulando cada uma das ações do diabo. 2 nas mãos, 2 nos pés e 1 do seu lado, justamente para anular qualquer uma das intenções do diabo. Para cada ação do diabo, Jesus verteu sangue para anular esta ação. E o número 3 aponta diretamente para a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Perceba que em tudo Deus fala conosco, Deus aponta para Cristo e para uma ação de Cristo na nossa vida. Falamos hoje sobre o tabernáculo. Há quantos mil anos o tabernáculo foi construído, foi edificado, e até hoje traz ensinamentos para a nossa vida. Então, primeiro, as medidas apontam para Cristo. Segundo, a madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira muito dura, é uma madeira muito difícil de ser manipulada, é uma madeira muito difícil de se dar um acabamento, é uma madeira que, por mais que mexa, por mais que trabalhe, ela não chega no ponto que tem que chegar. Aí olha o que Jesus faz, porque a madeira, ela aponta para a humanidade. A madeira aponta para a humanidade. O que nós somos? Nós somos difíceis. Nós somos difíceis de ser moldados. Nós somos difíceis de dar aí uma madeira boa por si só, uma pessoa boa por si só. Aí Deus, por bondade e misericórdia, vem e cobre essa madeira com cobre, ou melhor, com bronze.
E o bronze aponta para o juízo de Deus contra o pecado. Então essa madeira difícil de ser mexida, de ser moldada, de ser trabalhada, ela é revestida com o juízo de Deus, juízo contra o pecado. E esse juízo contra o pecado que reveste essa humanidade, que faz parte, que aponta aqui para o altar de bronze, ele começa com um ato de misericórdia de Deus, que nos leva a trabalhar o arrependimento. Porque não tem como chegar a Deus, chegar em Deus, até Deus, sem o devido arrependimento. Tem que ter arrependimento. O altar era o primeiro e o maior item do tabernáculo. Aponta para duas questões. Primeiro, essa que eu falei: não tem como andar dentro do tabernáculo, não tem como chegar à presença de Deus sem o verdadeiro arrependimento. E é a maior peça. Por que é a maior peça? Porque exige muito de nós um sacrifício. Então não é fácil. Não é fácil. Eu percebo que nós, enquanto assembleianos, eu percebo em nós a luta espiritual que é. Muitas vezes não entendemos e estamos enfrentando uma luta, uma guerra espiritual, uma guerra travada, porque o inimigo não quer que a gente venha se arrepender verdadeiramente. E o arrependimento, ele é um processo contínuo. Não é porque eu me arrependi hoje ou ontem que amanhã eu não vou ter que me arrepender de novo. Todos os dias, na minha oração, o desejo do arrependimento tem que fazer parte. Porque pecamos em todos os momentos. Pecamos na palavra, pecamos no olhar, pecamos no pensamento, pecamos nos desejos, pecamos nos sentimentos. Nós pecamos em todos os momentos. Pecamos com a mão, pecamos com o pé, e nós precisamos nos arrepender. E o arrependimento, eu já falei aqui, ele é muito diferente do remorso. O remorso parece arrependimento, mas não é arrependimento. Por quê? O remorso é momentâneo. É quando a gente erra e se arrepende no momento, mas volta a praticar, volta a errar. Então, o remorso não é o mesmo que arrependimento, porque o arrependimento exige de mim mudança, o arrependimento exige de mim transformação. Então hoje eu tomei essa decisão e errei, cometi um erro, cometi um pecado, me arrependi e não tomo mais essa decisão, não faço mais isso. Posso errar em outra coisa, mas não nisso, porque senão vira remorso. Eu faço sempre a mesma coisa e o remorso me leva a me arrepender do momento na mesma coisa, mas eu volto a praticar aquilo. Ou seja, não tem uma transformação verdadeira, não tem uma transformação genuína. Eu ouvi por muito tempo e ainda ouço, e quando eu ouço, eu tento ensinar. Quando alguém diz assim: eu sou assim, eu sou desse jeito, não mudei até agora, é porque Deus não quer que eu mude. Não, irmãos, nós somos novas criaturas, nós somos novas pessoas em Cristo. Hoje nós temos domínio próprio, hoje nós temos a sabedoria de Deus, de Cristo na nossa mente. Hoje nós temos o discernimento do Espírito na nossa vida. Hoje nós temos a autoridade em Deus, o livre acesso em Deus, para pedir para Ele aquilo que a gente não consegue fazer sozinho. A vida cristã, ela é determinada primeiro pelo arrependimento, que produz em mim mudança.
que produz em mim transformação. Porque não tem como Jefferson, de 27 anos atrás, estar aqui na igreja. Seria impossível eu olhando para quem eu era e eu olhando para quem eu sou. Hoje não sou perfeito, mas eu era muito pior. Hoje eu estou aqui porque todos os dias eu tomo a decisão de mudar, eu tomo a decisão de transformar e permito a transformação que Ele tem para mim. Porque quando o apóstolo Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele sabe muito bem do que ele estava falando, porque Paulo andava pelo seu conceito, pelos seus preceitos, pelo seu dogma, pela visão que ele tinha, pela religiosidade que ele tinha, pela convicção que ele tinha, pelo ensinamento que ele teve. Mas quando ele se encontra com Cristo, tudo aquilo que ele recebeu de ensinamento, toda aquela religiosidade, todo conceito, preceito, dogma, convicção, jeito de ver, caiu por terra quando Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa palavra é uma palavra que nos confronta. Essa palavra, ela tem que mexer comigo, ela tem que mexer com você. Ela tem que nos levar à mudança. Nós não somos perfeitos, nós estamos no caminho da perfeição e não podemos sair desse caminho. Nós estamos no processo de santificação que nos leva à santidade, não podemos sair desse caminho, e nesse caminho a gente vai aprendendo, nesse caminho a gente vai entendendo o trabalhar de Deus, nesse caminho a gente vai entendendo a forma de Deus trabalhar em nossa vida. Nesse caminho, irmão, é importante você prestar atenção nisso. Nesse caminho nós aprendemos aquilo que Deus tem que acrescentar e aquilo que Deus tem que tirar. Tem coisa que Deus tem que tirar da nossa vida. Tem coisa na nossa vida que veio com o nosso nascimento, que veio com a nossa natureza, que veio com a nossa criação, que não agrada a Deus. E nós não conseguimos por si só tirar, arrancar. Nós precisamos de Cristo, e é Ele quem faz esse trabalho na nossa vida, quando a gente aceita, quando a gente permite, quando a gente deixa. Então tem coisa em mim que precisa ser arrancado porque me atrapalha, porque me impede de viver algo a mais com Cristo, me impede de ser sensível ao Espírito Santo, me impede de ser trabalhado, de receber um dom, me impede que o meu ministério cresça, desenvolva, me impede em tantas áreas da minha vida. E consequentemente, quando Deus tira, sobra lugar para Ele colocar, para encher com aquilo que falta, com aquilo que é necessário para nós prosseguirmos, para nós continuarmos a nossa vida, para nós continuarmos a nossa carreira, para nós continuarmos e viver e vencer o nosso dia a dia. Porque eu sei que assim como meus dias não são fáceis, os seus também não. Então em cada dia nós precisamos de algo novo de Cristo. Cada dia nós precisamos de força. Cada dia nós precisamos de uma instrução. Cada dia nós precisamos de um renovo. Cada dia precisamos de uma restauração. Cada dia nós precisamos de um ajeitar de Deus na nossa vida. E esse processo que acontece na intimidade do tabernáculo é necessário para nós. É necessário para nós vivermos e alcançarmos o melhor de Deus para a nossa vida, para nós verdadeiramente sermos cheios do Espírito Santo e não ter nada que impeça essa ação do Espírito Santo na nossa vida, para que não tenha mais nenhum resquício meu ou seu dentro de nós, mas para que nós venhamos ser cheios
pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, convence o homem do juízo. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo eu estiver, mais convencido eu estarei sobre o pecado, menos o pecado vai ter ação contra a minha vida, e quanto menos o pecado tiver ação contra a minha vida, mais longe do juízo eu estou. Porque o pecado ele não tira férias. O pecado ele não precisa de noite de sono. O pecado não tem sol escaldante e não tem frio congelante. O pecado ele fica esperando de mim e de você uma brechinha. É uma visualizaçãozinha, é um olharzinho, é uma palavrinha, é um sentimentozinho, e ali ele entra. Então, quanto mais cheio pelo Espírito Santo de Deus, mais longe do pecado eu estarei. O altar significa lugar de sacrifício, lugar levantado, lugar alto. No pensamento hebraico, significa lugar de mortes. No pensamento hebraico, o altar de holocausto significa lugar de morte. E por 374 vezes na Bíblia Sagrada, ele é mencionado com essa mesma intenção: lugar de morte. Lugar de morte, e claro, ele se refere a Lucas 9, 23, quando Jesus fala: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me segue. Esse negar é a disposição para morrer para você. Esse negar é repudiar a sua vontade. Esse negar é rejeitar o seu eu. Esse negar é estar disposto a viver a vida que Cristo quer que você viva. Tome a tua cruz e me segue. Ele não disse assim: tome a cruz do João e segue o João, segue a Maria, segue para aquele lado, segue para a montanha, segue para o alto. Não, me segue. Jesus está dizendo que o caminho que ele passou nessa terra, eu e você, nós temos que trilhar. E o caminho de Cristo nessa terra teve momentos de milagre, teve momentos de vitória, teve momentos extraordinários, teve momentos maravilhosos, teve momentos que o morto ressuscitou, teve momentos que ele andou sobre as águas, teve momentos inexplicáveis, tamanho foram os milagres, mas teve momento de morte também, teve momento de sacrifício também, teve momento de dor também, teve momento de rejeição também. Não adianta eu e você queremos trilhar outro caminho. Tome a tua cruz e me segue. O caminho que ele percorreu é o caminho que a igreja está andando até hoje, irmão. A igreja vive momentos de milagre, vive momentos de vitória, mas a igreja vive momentos de perseguição, vive momentos de morte, vive momentos de tristeza, vive momentos de decepção. Faz parte da vida, faz parte do momento. Então negue-se a si mesmo. Esse é o sentido do altar de bronze. Quem entra dentro do tabernáculo, que chega diante desse altar, tem que negar a si mesmo. Não pode ter nada do Jefferson diante desse altar. Negue-se a si mesmo, porque se eu não negar a mim mesmo, não tem arrependimento genuíno.
Porque quando eu nego a mim mesmo, eu reconheço minhas falhas, reconheço minhas fraquezas, eu reconheço as minhas carências, minhas debilidades. Quando eu nego a mim mesmo, eu estou reconhecendo minhas limitações. E quando eu reconheço as minhas limitações, eu entendo que eu preciso mais e mais de Cristo. Aleluia. Então, o altar significa lugar de sacrifício. No pensamento hebraico, lugar de morte. O tabernáculo, em geral, ele fala da posição certa que nós devemos tomar em relação à nossa vida com Deus. O tabernáculo, de modo geral. E qual o nosso grau de avanço? Qual o nosso grau de intimidade com Deus? Ou seja, qual a nossa disposição de avançar? Qual a nossa disposição de buscar intimidade com Deus? Você lembra que eu falei que existem duas situações, ou volta ou segue? Por que ou volta ou segue? Tem gente que está no arraial, tem gente que está no acampamento, mas não quer pagar o preço para chegar na presença do Senhor. Ele quer viver um momento de acampamento. Ele até vê a glória de Deus descer, ele até vê o sacrifício, ele até vê Deus fazendo milagre, mas ele não vive experiências. E o altar, o tabernáculo em si, o propósito de Deus é levar o seu povo a viver uma experiência de intimidade com Ele, irmão. Uma experiência de intimidade, de relacionamento íntimo com Ele. Porque para chegar até a presença do Senhor, não é fácil não. Não pensa que você vai chegar na igreja e já vai sentir a presença do Senhor. Não existe ninguém tão sensível assim. Agora, você quer sentir a presença do Senhor? Levante pela manhã, já íntimo dEle. Levanta já falando com Ele. Levanta lendo a palavra dEle. Levanta ouvindo louvores. Levanta vigiando. Levanta sendo prudente, fugindo da aparência do mal, resistindo às investidas do diabo, blindando a sua mente, blindando a sua língua, blindando os seus olhos, blindando os seus ouvidos. Passe o dia se preparando, dizendo: Senhor, eu quero chegar na tua casa hoje, e eu quero chegar na tua casa sensível. Eu quero ser sensível ao teu toque, eu quero ser sensível à tua presença, eu quero ser sensível ao manifestar da tua glória. Ei, irmão, quando você chegar aqui, saiba, tenha certeza, você vai sentir algo diferente, você vai sentir algo novo, você vai ouvir a voz de Deus, você vai sentir a presença do Espírito Santo. Você vai entender que quando Jesus fala: onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. Por quê? Porque você está sensível. Agora, quando a gente passa o dia inteiro de qualquer jeito, a gente não prepara, a gente não separa um momento de valor para falar com Deus. Mas pastor, eu trabalho o dia inteiro. Mas dá, irmão. Levanta 10 minutos antes. Não estou falando para você orar 1 hora, 2 horas, não. Se der, é bênção. Mas o que Deus faz na tua vida em 2 horas, Ele faz em 10 minutos também. O que importa é que esse tempo seja um tempo de qualidade. O que importa é que no teu coração esteja o desejo de ser transformado, de ser trabalhado, que esteja no teu coração o desejo de viver algo novo da parte de Deus. Aleluia. Nós não podemos nos acostumar com esse ambiente, irmão. Nós não podemos nos acostumar e ficar religiosos. Vou na igreja, hoje tem culto, tem que ir na igreja. Eu gosto de ir na terça, eu gosto de ir na quinta, eu gosto de ir no sábado, eu gosto de ir no domingo.
Ah, é uma tradição minha, eu gosto de... Não, irmão. Seja o dia que for que você vier, o dia que der para você vir, venha com o coração aberto, desejoso, para receber algo extraordinário de Deus. Porque quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vemos que Deus operou coisas extraordinárias. Deus mudou? Não, irmão, Ele é o mesmo. Agora, todos esses que viveram essas coisas extraordinárias, eles entregaram muito para Deus. Muito. Então, o tabernáculo de forma geral. Agora, o altar era o local do sacrifício. E através desse altar nós reatamos a comunhão com Deus, percebendo que a salvação é um processo contínuo. Por que que no altar de bronze a gente reata a nossa comunhão com Deus? Porque o altar de bronze é o lugar onde se leva o sacrifício para ser oferecido. E esse sacrifício é para pagar o nosso pecado. Esse sacrifício é para nós alcançarmos perdão pelos nossos pecados. Esse altar é o primeiro lugar que a gente entra para o nosso pecado ser julgado e para nós cristãos sermos perdoados em Cristo Jesus. Então, quando o animal era oferecido nesse altar, aquela pessoa, aquela família, ela era perdoada. O animal era oferecido inteiro, o sangue era colocado nas pontas, nos chifres do altar, e aquela oferta era queimada toda. E assim, aquela pessoa que levou o animal, ele entendia que Deus tinha recebido o seu sacrifício, Deus tinha recebido o seu holocausto. Hoje nós não temos isso, hoje nós não vivemos isso, de trazer um animal, mas não, nós viemos à igreja, e aqui na igreja nós nos apresentamos ao Senhor como sacrifício vivo, porque nós entendemos que aqui é o último lugar que a nossa carne quer estar, aqui é o último lugar que o diabo quer que nós estejamos, aqui é o último lugar que os demônios querem que nós cheguemos, porque eles sabem que quando nós estamos neste lugar, quando nós dobramos os joelhos, quando os hinos são entoados, quando a palavra é ministrada, a porta do céu se abre, a ação da misericórdia do Senhor trabalha, o poder do Senhor trabalha, Deus começa a liberar bênçãos sobre a vida da igreja, Deus começa a mudar decreto, Deus começa a mudar sentença, Deus começa a abrir a porta, fechar a sepultura, Deus começa a fazer aquilo que é sobrenatural, e o diabo não quer que nós estejamos aqui. Aleluia, eu creio tanto que o momento de culto é importante, eu tenho essa convicção no meu coração, que enquanto eu estou aqui, já falei um monte de vezes aqui, enquanto eu estou aqui adorando o meu Deus está cuidando da minha família lá, enquanto eu estou aqui, Deus está fazendo lá, porque Deus não se limita a lugar, se limita? Deus não se limita a lugar, eu estou aqui, adorando o Senhor, Ele conhece a necessidade da minha casa, Ele conhece a necessidade dos meus, então eu sei que enquanto eu estou aqui, Ele está cuidando lá, transformando lá, abrindo porta lá, dando livramento lá, aleluia, glória a Deus, porque Ele é fiel. Então esse altar é onde nós reatamos a nossa comunhão com o Senhor, é nesse altar que nós entregamos o nosso sacrifício,
E quando a gente chega nesse altar, não tem como a gente chegar com soberba, a gente não chega arrogante, a gente não chega cheio de sabe tudo, a gente não chega poderoso, alto, grande, não. A gente chega nesse altar arrependido, aleluia. Porque quando a gente direciona nesse altar, primeiro, nós reconhecemos que somos pecadores. Segundo, nós queremos mudar essa situação na nossa vida. E terceiro, a gente não fica esperando a melhor oportunidade, a gente sai do comodismo, do conformismo, a gente sai da área de conforto, a gente se dispõe a andar na direção desse altar, e nesse altar a gente se arrepende de verdade. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia, glória a Deus. E dentro dessa visão que eu falei até agora, eu quero falar com vocês sobre algumas lições aprendidas no altar de bronze. Quando a pessoa chega, tem o altar de bronze, tem a meia altura que fica a grelha, tem as bacias, tem os garfos, tem os utensílios, é muita coisa, as argolas, varais. Cada item dele aponta para um trabalhar de Cristo. Mas eu quero me ater ao altar, porque senão é muito longo. Então hoje, enquanto eu olhava para o desenho do altar, depois os irmãos procuram, eu vou colocar lá no grupo da igreja. Quando eu olhava para o desenho do altar, eu fiquei imaginando quando alguém chegava com um animal para o sacrifício, o que acontecia? O que acontecia? Primeiro, o altar ele tem a forma quadrada, e essa forma quadrada tipifica os 4 passos para a salvação. Tudo aponta para a salvação. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está falando de salvação. Essa é uma carta de um apaixonado, que está dizendo para sua amada, mostrando para sua noiva o caminho que ela tem que seguir, o caminho que ela tem que se manter para se encontrar com Ele. Aleluia. Então o altar tem a forma quadrada e tipifica 4 passos para a salvação. Primeiro passo, perdão. Nesse altar nós encontramos perdão. E esse perdão, ele não se limita a tamanho, quantidade. Alguém disse para mim um dia desse: pastor, eu já errei tanto na minha vida, eu já pequei tanto, que eu acho que para mim não tem mais jeito, para mim não tem perdão. Tem sim, irmão. O perdão dele não tem tamanho, ele cobre o teu pecado, desde que o arrependimento seja sincero. Mas eu pequei daqui até São Paulo, o perdão dele vai daqui até São Paulo e cobre você. Segundo, quando chegamos no altar, nós aprendemos sobre a substituição, porque aquele cordeiro, aquele animal que foi colocado no holocausto, oferecido a Deus para perdoar o pecado daquele que ofertou, que ofereceu, foi a mesma ação de Cristo que morreu na cruz. É a substituição, é quando outro, um inocente, morre em seu lugar. Cristo morreu no nosso lugar, e isso não pode passar desapercebido diante de nós. O culpado éramos nós não merecemos.
Paulo escrevendo a Romanos, capítulo 3, versículo 23, destituídos nós fomos da glória, desligados, mas daí nós somos religados em Cristo na cruz. Ele substituiu, Ele se fez pecado por nós, aleluia. Ele levou sobre si todos os pecados. Terceiro, chegamos diante desse altar. Esse altar fala de reconciliação. Por causa do pecado, a aliança foi quebrada. Quando chegamos nesse pecado, nesse altar, quando chegamos diante do Senhor, arrependidos, somos reconciliados em Cristo, fazemos parte da nova aliança, somos restaurados em Cristo. Esse altar, ele aponta para a cruz de Cristo. A cruz foi a nossa reconciliação. Na época do tabernáculo, a reconciliação era o altar. Nós estamos aqui porque fomos reconciliados. Nós estamos aqui porque nós fomos religados. Aleluia. E quarto, a libertação. Só Cristo pode nos libertar. Também chamado de altar da transferência, aponta para a cruz de Cristo e o seu sacrifício no Gólgota. O altar do holocausto aponta para a cruz de Cristo. Abre a sua Bíblia aí, se não me falha a memória, Isaías 43. Me perdoe, irmão, é Isaías 53. Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus atingido e afligido. Mas, olha só, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. A substituição, né, irmão? Ele se fez pecado por nós, maldito por nós. A cruz era para nós, mas Ele morreu no nosso lugar. Olha quão importante você é. Outra coisa que eu aprendo: ninguém se aproxima de Deus sem passar pelo altar de bronze, sacrificar e se arrepender. A transformação verdadeira começa pelo arrependimento. Nós já falamos nesta noite um pouco sobre o arrependimento. A transformação verdadeira começa pelo arrependimento. Outra coisa, no processo do arrependimento, é crucial entender o nosso lugar e a nossa vocação, para assim dimensionar a importância do nosso sacrifício. Nós temos que saber quem nós somos. Nós temos que tomar posse da nossa identidade. Nós temos que tomar posse do nosso lugar e da nossa vocação. A construção do tabernáculo nos ensina muito, porque quem recebe a planta do tabernáculo é Moisés, mas quem constrói o tabernáculo é Bezalel e Aholiabe, que prepara outros.
Mas quem supervisiona o tabernáculo não é nem Moisés e nem Bezalel ou Aholiabe. Quem supervisiona o tabernáculo é Itamar. Cada um no seu lugar, cada um exercendo a sua vocação, porque só assim nós vamos entender a importância do sacrifício. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é requerido. Não tem como eu, pastor, querer viver como membro. Não adianta eu, pastor, querer viver como um nécio. Não adianta eu, pastor, querer viver como um adolescente. Não. Olha onde eu já estou. Olha o que Ele já me ensinou, olha o que Ele já me capacitou, o que Ele me preparou. Então eu tenho que estar preparado para a cobrança, mas eu tenho que estar preparado também para o sacrifício. A quem mais é dado, mais é requerido. Aleluia. Outra coisa, importantíssimo salientar. E eu gostei muito quando Deus me deu isso que eu vou falar com vocês. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí, capítulo 27 de Êxodo. Capítulo 27 de Êxodo, capítulo 27, versículo 1. Começa assim: farás. Certo? Farás, ou faz. No meu está faça, mas a grande maioria é farás. No versículo 38, olha que lindo: fez. No versículo 27 começa farás, e no versículo 38 fez. Deus deu uma orientação: faça. E eles obedeceram fazendo. Olha que coisa linda. Sabe o que eu aprendo? Que receber e realizar o que se recebeu é o segredo para fazer dar tudo certo. Não adianta eu receber a orientação, mas não coloco em prática. Faça, mas eu não fiz. Não adianta eu receber uma instrução e eu não colocar aquela instrução em prática. Não adianta eu receber uma ministração e não colocar aquela ministração em prática. Não adianta eu receber um ensinamento e não colocar aquele ensinamento em prática. Deus chega para Moisés e diz assim: farás um altar. No capítulo 38, e fizeram o altar. É muito importante nós atentarmos para isso, para nós não nos perdermos em receber de Deus, mas não colocar em prática aquilo que recebeu, em receber uma instrução e não colocar em prática essa instrução, porque o segredo do receber é realizar, aí sim dá certo. Outra coisa, o altar lembrava o povo que a única forma de chegar a Deus é pelo sacrifício. Sacrifício exige sacrifício de nós. Por isso que nunca vai ser fácil servir a Deus, irmão. Nunca vai ser. Sempre vai exigir muito de nós. Exige renúncia. Exige negar a nós mesmos. Exige uma transformação, porque a gente sabe que ninguém muda ninguém. A gente sabe que se a gente não aceitar, nem Cristo nos muda. Quem muda a nós mesmos somos nós. Nós temos essa autoridade. É uma decisão.
Mudar é uma decisão, decida mudar. É o que Deus estava dizendo para o seu povo: decida mudar para viver o melhor, decida mudar para alcançar o melhor, decida mudar para experimentar o melhor. Aleluia. E eu quero finalizar com os propósitos de Deus no altar de bronze. Primeiro, a oferta deve ser perfeita, não pode ter mancha, nem machucado. Deus não recebe nada manchado ou machucado. Outra coisa, quando eu olho para Levítico 9:24, eu aprendo que o fogo que chegou nesse altar foi o fogo que veio de Deus, não foi fogo do homem. E quando você lê Levítico 9, você vai ver que ali é o início do ministério sacerdotal. Quando o povo decide fazer a glória do Senhor, enche a tenda do testemunho, e dali sai um fogo e vai para o altar. E esse fogo que vai para o altar é o fogo que mantém, que é usado para o altar de incenso e para o castiçal de ouro, para as lâmpadas do castiçal. Olha que coisa tremenda. Não é fogo estranho, é o fogo que vem de Deus quando decide dar início ao ministério. E outra coisa, quando o fogo vem, é responsabilidade nossa manter essa chama acesa. Como que a gente mantém a chama acesa? Com lenha. E a lenha no mundo espiritual, ela significa o quê? Oração, consagração, jejum, leitura da Bíblia, ser ministrado, participar da ceia do Senhor. Terceiro, depois que oferecia o holocausto, aquele animal era queimado, só sobravam as cinzas. Não podia vir com outro sacrifício, tinha que limpar o altar. Eu achei isso tremendo, irmão. Tinha que limpar o altar, retirar as cinzas constantemente do altar e levá-las para fora do acampamento. Cinza fala do que já foi, cinza fala do que já aconteceu, cinza fala do holocausto passado. O holocausto passado não influencia em nada, só vai atrapalhar o holocausto de hoje. Você consegue entender? O que foi, foi. Hoje, sacrifício novo, holocausto novo. Todos os dias tem que limpar o altar, tem que tirar a cinza do altar. E essa cinza, olha que lindo, irmão. Leia lá depois que você vai ver que lindo. Essa cinza, ela não podia ficar dentro do tabernáculo, ela tinha que ser levada para fora do acampamento. Cinza fala do que já foi. Essas cinzas não podem estar dentro da nossa casa, do nosso ambiente de adoração. Ela tem que ser colocada fora. Quarto, este altar serve para renovar as coisas de hoje. Ele é inútil para o que já foi. O altar tem que estar limpo para que o sacrifício seja perfeito. O altar não é de madeira sem bronze. Presta atenção nisso. O altar não é de madeira sem bronze. E também não é de bronze sem madeira. É uma junção da humanidade, do homem, com o juízo de Deus, com o julgamento de Deus. Porque só assim tem efeito. Quando os dois se juntam, fala da união dos dois, para reconciliação, para renovação e para continuação do serviço, do trabalho, da promessa. Amém, meus irmãos? Receba esta palavra. Hoje é uma noite propícia para arrependimento, para mudança de postura, mudança de conduta, mudança de palavra, mudança de pensamento, para viver o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus.
Se coloca de pé em nome de Jesus.